Você diz que está presente, mas na verdade está varrendo cada detalhe em busca de um sinal de que vai ser rejeitado. Você diz que está sendo autêntico, mas o que faz é tentar apressar uma resposta para calar a inquietação interna. Você chama isso de ter postura, mas o que está de fato operando é o pavor de não ser suficiente para ser escolhido. Existe um equívoco profundo na forma como as pessoas interpretam a ideia de que a energia masculina não persegue. Transformaram isso em técnica. Não respondo de imediato. Não demonstro o quanto estou interessado. Finjo que tenho outras prioridades. Mas isso não é presença. É encenação. E toda encenação expõe a intenção de quem a executa. Quando essa intenção nasce da carência, ela tem uma frequência específica. Urgência vestida com roupa de indiferença. O que quase ninguém admite é que a perseguição não começa com um gesto ou uma ação. Ela começa no estado interno, muito antes de qualquer movimento. No instante em que você sente que precisa fazer algo para não perder alguém, você já abandonou seu próprio centro. E a partir daí, tudo o que você faz, inclusive o silêncio calculado, se torna um movimento de compensação. Já vi esse mecanismo funcionando em pessoas que juram que não correm atrás de ninguém. O homem passava o dia inteiro com a mente fixada na resposta dela. Regulava o horário de mandar mensagem como se fosse uma operação cirúrgica. Escolhia cada palavra com cuidado. Treinava uma aparência de desapego. Por fora, parecia centrado. Por dentro, estava completamente organizado em torno dela. Isso não é atração. É dependência emocional com uma embalagem de autocontrole. O mecanismo por trás disso é simples, mas incômodo de encarar. Quando você não se sente inteiro por si mesmo, você começa a gerenciar a forma como o outro te enxerga. Modifica o comportamento, regula o que expressa, calcula cada aparição. E quanto mais faz isso, mais se distancia de qualquer ponto interno estável. Sem esse ponto de estabilidade, não existe magnetismo. Existe apenas esforço contínuo, disfarçado de naturalidade. Jung descreveu com precisão o fenômeno da persona, essa versão construída e adaptada que você apresenta para navegar o mundo social. O problema não é ter uma persona. O problema é quando você passa a viver exclusivamente dentro dela. Porque nesse caso você não se relaciona a partir do que de fato é, mas a partir do que calcula que precisa parecer. E aqui está a inversão que mais incomoda. A energia que genuinamente atrai não é a que faz menos. É a que não precisa fazer nada para compensar uma falta interna. Existe uma diferença brutal entre não agir porque você está claro e não agir porque está paralisado pela estratégia. Uma é presença. A outra é imobilidade com estética de segurança. Pense num farol. Ele não se desloca, não negocia com os navios, não muda de intensidade para agradar quem passa. Ele simplesmente sustenta sua posição. Agora imagine um farol que começa a piscar de forma irregular, ajustando seu brilho conforme detecta quem está olhando. Ele perde completamente sua função. E é exatamente isso que acontece quando você começa a ajustar quem você é para não perder o interesse de alguém. A maioria das pessoas não está tentando se conectar de verdade. Está tentando evitar a rejeição. E essa diferença muda completamente a qualidade de energia que você carrega para qualquer relação. Porque você não está ali para viver o que está acontecendo. Está ali para garantir um resultado específico. E quando você opera nesse modo, algo inevitável se instala. Você começa a interpretar tudo como ameaça ou como validação. Uma demora para responder vira sinal de desinteresse. Uma resposta curta vira indício de perda iminente. E então você reage, não à pessoa, mas ao significado que você mesmo construiu em cima do comportamento dela. A questão nunca foi correr atrás ou não correr atrás. Isso é superficial. A questão é a origem do movimento. Porque quando você está ancorado em si mesmo, você pode agir e ainda assim não está perseguindo ninguém. Você pode demonstrar interesse
e ainda assim não está tentando provar valor. A ação deixa de ser tentativa de controle e passa a ser expressão direta do que você sente. Esse é o ponto que separa esforço de atração real. Você não está interessado. Está em estado de alerta permanente. Não está curioso. Está antecipando a perda. E o que você chama de conexão, muitas vezes, é apenas a tentativa silenciosa de não ser descartado. Existe um detalhe que quase nunca é percebido. O interesse saudável não gera urgência constante. Ele não exige monitoramento de cada sinal. Ele não te faz revisar mentalmente cada interação como se você estivesse tentando detectar onde errou. Quando isso acontece, já não é mais sobre o outro. É sobre o que você projeta nele. Jung também descreveu que o que não reconhecemos em nós mesmos tende a se manifestar como destino. Na prática, isso não parece destino, parece padrão. Você conhece alguém, sente um pico de interesse e logo depois aparece uma inquietação difícil de nomear. Nada objetivamente errado aconteceu, mas você já está tentando garantir que nada dê errado. E é aí que o mecanismo se revela com clareza. Você começa a calibrar sua presença. Responde no momento calculado. Evita parecer disponível demais. Mede quando demonstrar interesse. Mas, ao mesmo tempo, pensa na pessoa constantemente. Por fora você regula, por dentro você se prende. Isso não é equilíbrio. É uma divisão interna que drena energia de forma invisível. A ansiedade de abandono não aparece como fragilidade óbvia. Ela se manifesta como excesso de atenção ao comportamento do outro, como leitura constante de sinais, como necessidade de antecipar o que vai acontecer a seguir. Você não está vivendo a relação. Está tentando prever o fim dela antes que o fim aconteça. Existe uma diferença fundamental entre estar envolvido e estar condicionado. O envolvimento tolera espaço, tolera incerteza, tolera o imprevisível. O condicionamento elimina tudo isso. Porque quando você depende de uma resposta específica para se sentir estável, qualquer variação nessa resposta se torna uma ameaça ao seu equilíbrio. Acompanhei um padrão recorrente. Um homem que afirmava gostar apenas de relações com intensidade. Na prática, ele só se sentia verdadeiramente conectado quando havia insegurança no ar. Quando a mulher era estável, disponível e clara no interesse, ele perdia o envolvimento gradualmente. Não porque faltava atração, mas porque faltava o gatilho que mantinha seu sistema interno ativo, a incerteza. Isso revela algo que incomoda bastante. Muitas pessoas não estão buscando conexão genuína. Estão buscando a sensação que aprenderam a associar com o que chamam de conexão. E se essa sensação sempre envolveu tensão, ausência parcial ou validação que oscila, o sistema interno passa a reconhecer exatamente isso como sinal de interesse real. O problema é que a partir desse ponto, você começa a se mover não em direção ao que é saudável, mas ao que é familiar. E o familiar, nesse caso, é instável. Então, quando você sente aquele impulso de fazer algo para manter alguém, observe com atenção. Não é sobre perder aquela pessoa específica. É sobre a reativação de um padrão antigo, onde você aprendeu que precisava se esforçar para não ser abandonado. E enquanto isso não é reconhecido, você continua chamando ansiedade de interesse. E continuando agindo como se fosse escolha consciente. Você aprendeu a não reagir externamente, mas não aprendeu a processar o que acontece por dentro. Se orgulha de manter a compostura, mas ignora o que está acumulando nas camadas mais profundas. Chama isso de maturidade quando, na prática, é contenção bem executada. Existe uma forma socialmente aceita de desconexão que passa completamente despercebida. Parecer equilibrado enquanto se está internamente rígido. Você não explode, não gera conflito, não demonstra instabilidade aparente, mas também não sente com profundidade, não se envolve por inteiro, não consegue ser afetado sem imediatamente tentar se reorganizar. O problema não está no controle em si, está na função que ele passou a exercer.
Quando o controle serve para evitar o contato com o que você sente, ele deixa de ser regulação e se torna bloqueio. Isso começa de forma tão sutil que você mal percebe. Você nota que demonstrar demais gera rejeição, que reagir com intensidade causa desconforto nas pessoas ao redor. Então ajusta, reduz o tom, filtra as respostas, suaviza as expressões. Com o tempo, isso se torna automático. Você já não precisa pensar para se conter. Você simplesmente está contido. Mas existe um custo que não aparece de imediato. Quando você interrompe repetidamente suas próprias reações internas, cria uma distância entre o que experimenta e o que consegue expressar. Você sente algo, mas não permite que isso se organize naturalmente. Interfere, corrige, edita. E quanto mais faz isso, menos acesso tem ao que está de fato acontecendo dentro de você. O resultado é uma sensação muito específica, funcionalidade sem profundidade. Você consegue manter relações, tomar decisões, lidar com situações complexas, mas existe uma ausência difícil de nomear, como se tudo estivesse no lugar certo, mas nada estivesse realmente vivo. Esse estado confunde porque é validado do lado de fora. As pessoas enxergam alguém centrado, confiável, estável. Ninguém sinaliza que por trás disso existe um sistema que aprendeu a evitar qualquer experiência capaz de desorganizar essa imagem construída. Só que relações não se sustentam apenas com estabilidade aparente. Elas precisam de presença real. E presença real envolve risco. O risco de sentir, sem saber exatamente como aquilo vai se desdobrar. Quando você opera apenas a partir do controle, você se protege, mas também impede que algo mais profundo aconteça, porque conexão real não se constrói com versões editadas de você. Se constrói com aquilo que ainda não foi completamente organizado ou resolvido. Aqui está a distorção central. Você acredita que está sendo maduro por não reagir, mas muitas vezes está apenas evitando entrar em contato com partes suas que ainda não sabe sustentar. A repressão não elimina o que você sente. Ela apenas adia. E o que é adiado não desaparece. Acumula. Aparece depois sob a forma de irritação desproporcional, de afastamento repentino, de perda de interesse sem causa aparente. Isso não é maturidade. É um sistema eficiente de evitar desconforto. E enquanto você confundir controle com equilíbrio, vai continuar distante de qualquer experiência que exige presença de verdade. Você não está se aproximando de ninguém. Está tentando garantir permanência. Não está demonstrando interesse genuíno. Está reduzindo o risco de ser ignorado. E quanto mais faz isso, mais acredita que está investindo, quando na verdade está tentando compensar algo que já começou em falta. O impulso de perseguir não nasce no comportamento. Ele nasce na interpretação. Em algum nível, você já assumiu que aquilo pode desaparecer. E a partir dessa suposição, tudo vira prevenção. Cada mensagem, cada gesto, cada tentativa de manter proximidade carrega uma intenção oculta: evitar o afastamento antes que ele aconteça. Isso muda completamente a natureza da conexão, porque você não está mais respondendo ao que existe. Está respondendo ao que imagina que pode dar errado. E quando você entra nesse estado, a relação deixa de ser um espaço de troca e vira um campo de gerenciamento emocional contínuo. Você observa mais do que sente. Calcula mais do que vive. Existe um padrão recorrente nesse território. A pessoa diz que precisa de intensidade, mas o que ela sustenta de fato é instabilidade. Precisa de variação, de pequenas incertezas, de sinais ambíguos. Porque é isso que ativa o sistema interno dela. Quando tudo está claro, acessível e tranquilo, algo parece faltar. Não porque falta conexão, mas porque falta o estímulo ao qual ela foi se condicionando ao longo do tempo. E então o ciclo começa. Você sente um distanciamento leve, real ou imaginado. E imediatamente tenta corrigir. Se aproxima mais, se mostra mais disponível,
tenta aumentar o valor que o outro percebe em você. Só que esse movimento, mesmo sutil, carrega tensão. E tensão contínua gera pressão. E pressão, com o tempo, afasta. Quando o outro recua, você interpreta como confirmação: não fiz o suficiente. E isso reforça ainda mais o comportamento inicial. O que você não percebe é que o problema não foi a falta de esforço. Foi o estado a partir do qual o esforço surgiu. Existe uma diferença estrutural entre escolher se aproximar e precisar se aproximar. Na escolha existe margem. Na necessidade existe urgência. E urgência não cria vínculo. Cria dependência silenciosa. Já observei situações em que a pessoa acreditava estar construindo conexão justamente no momento em que mais se afastava de si mesma. Ela se moldava ao ritmo do outro. Ajustava opiniões. Antecipava necessidades. Tudo parecia alinhado na superfície. Mas na prática, ela estava abandonando qualquer referência interna para manter aquela dinâmica funcionando. E isso tem um efeito inevitável. Quanto mais você se afasta de si mesmo para manter alguém, menos dessa pessoa você de fato recebe. Porque o que está em jogo já não é encontro, é manutenção. Perseguir, nesse sentido, não é correr atrás fisicamente. É perder o próprio eixo emocional e tentar estabilizá-lo por meio do outro. E enquanto esse mecanismo está ativo, não importa o quanto você acerte no comportamento externo. A base continua instável. A conexão real não começa quando o outro responde como você esperava. Começa quando você não precisa mais dessa resposta para se manter inteiro. E esse ponto muda tudo. Você para de tentar parecer interessante. Para de calibrar o que revela e o que esconde. Para de monitorar a temperatura da relação a cada interação. E algo começa a mudar na forma como você é percebido. Você deixa de antecipar reações e o ambiente ao redor desacelera. Você não força a conexão. E pela primeira vez, algo se aproxima sem ser puxado. O que chamam de atração natural não tem nada a ver com técnicas ou com ausência deliberada de ação. Tem a ver com coerência interna. Quando não existe conflito entre o que você sente, o que pensa e o que expressa, sua presença deixa de oscilar. E essa estabilidade tem um efeito direto e concreto. Ela elimina a necessidade de leitura constante por parte do outro. A maioria das pessoas não percebe que relações são profundamente afetadas por microtensões. Pequenas hesitações, expectativas não ditas, movimentos feitos com segunda intenção. Tudo isso cria um campo instável. Não é visível de forma lógica, mas é sentido. E quando alguém entra nesse campo, tende a se ajustar ou a se afastar. Quando você está operando a partir do esforço, mesmo que disfarçado, existe sempre uma tentativa de conduzir o resultado. Você fala esperando algo em troca. Age esperando retorno. Silencia esperando impacto. E isso transforma qualquer interação numa negociação invisível. Presença sem esforço rompe esse padrão, não porque você decide não se importar, mas porque genuinamente já não depende da resposta para sustentar seu estado interno. Você pode demonstrar interesse sem que isso venha carregado de expectativa. Pode se afastar sem que isso seja uma reação defensiva. Suas ações deixam de ser ferramentas e passam a ser extensões diretas do que você é naquele momento. Isso cria um tipo raro de clareza. O outro não precisa interpretar intenções ocultas. Não precisa testar sua consistência. Não precisa adivinhar o que está por trás de cada comportamento. E essa ausência de ruído gera algo que muitas pessoas confundem com mistério, quando na verdade é apenas ausência de tensão. Existe uma imagem simples que ajuda a entender esse mecanismo. A maioria das pessoas se comporta como se precisasse ajustar a temperatura de um ambiente a cada minuto. Se o outro se aproxima, esquenta. Se se afasta, esfria. Estão constantemente reativos. Mas quando alguém está de fato ancorado, ele não ajusta o ambiente. Ele sustenta o próprio centro.
E isso reorganiza a dinâmica ao redor de forma natural. Você não precisa diminuir quem é para não assustar, nem ampliar para impressionar, porque não está mais operando para causar um efeito calculado. Está operando a partir de um estado. E esse é o ponto onde a atração deixa de ser construída e passa a ser percebida. Não como algo que você faz, mas como algo que emerge quando você para de interferir no próprio eixo. Você ainda acredita que precisa fazer algo para resolver isso. Ajustar o comportamento, melhorar a comunicação, controlar os impulsos. Mas o próprio ato de tentar já parte de um pressuposto equivocado, o de que você precisa se modificar para finalmente funcionar. Existe um ponto em que o esforço deixa de ser evolução e passa a ser manutenção de um erro mais profundo, porque toda tentativa de acertar o comportamento, sem alterar o estado interno, apenas refina o disfarce. Não toca a origem. Retornar a si mesmo não é um conceito abstrato. É um processo concreto e desconfortável de interrupção. Interromper o impulso automático de reagir. Interromper a necessidade de interpretar tudo. Interromper o movimento de sair de si para garantir algo fora. E isso, no início, não gera alívio. Gera vazio. Porque quando você para de tentar controlar, prever ou ajustar, se depara com aquilo que sempre esteve por trás de tudo. A sensação crua de não ser suficiente. A incerteza sobre ser escolhido. E sem os mecanismos antigos para anestesiar isso, a experiência fica mais exposta do que nunca. A maioria das pessoas recua nesse ponto. Retoma o controle, volta a agir, a se adaptar. Não porque funciona, mas porque é familiar. O desconforto de permanecer consigo mesmo, sem distração, é maior do que o desconforto de repetir padrões conhecidos. Mas é exatamente aí que algo começa a se reorganizar. Quando você sustenta esse espaço sem reagir imediatamente, percebe que a sensação não te destrói. Ela se move, muda, perde intensidade. E mais importante, ela deixa de comandar suas ações. Esse é o primeiro sinal real de mudança. Não é quando você age melhor. É quando você não precisa mais agir para se estabilizar. A partir disso, suas decisões começam a vir de outro lugar. Você não se aproxima para evitar perda. Não se afasta para se proteger. Você simplesmente responde ao que está acontecendo, sem carregar o peso de precisar garantir um desfecho específico. E isso altera completamente a forma como você se relaciona. Você passa a perceber mais rapidamente quando algo não é recíproco. E não insiste. Quando há interesse real, não sabota com excesso. Quando há ambiguidade, não a preenche com interpretação. Porque agora existe um ponto de referência interno que não depende da resposta do outro para se manter estável. Parar de tentar, nesse contexto, não é desistir. É deixar de operar a partir de uma lógica onde tudo precisa ser controlado para funcionar. É abandonar a ideia de que existe uma versão correta de você que, se executada com precisão suficiente, finalmente será aceita. E de forma quase contraintuitiva, é exatamente isso que permite que algo real aconteça. Porque pela primeira vez, você não está mais tentando ser suficiente. Você está apenas presente. E isso, sem esforço, reorganiza tudo ao redor. No fim, isso nunca foi sobre energia masculina, técnica ou comportamento correto. Foi sobre o quanto você se afastou de si mesmo sem perceber. E passou a chamar isso de estratégia. Você tentou não demonstrar para parecer forte. Tentou demonstrar do jeito certo para não perder. Tentou controlar o tempo, a intensidade, a presença. E em cada tentativa, um detalhe quase invisível aconteceu. Você saiu do seu centro e passou a operar em função da resposta do outro. A pergunta que realmente importa nunca foi por que não estão me escolhendo. A pergunta real é mais desconfortável do que isso. O quanto de você ainda está sendo negociado para sustentar algo que deveria acontecer sem esforço? Porque quando você precisa se ajustar o tempo inteiro, o que está sendo mantido não é conexão. É adaptação, não cria vínculo.
apenas prolonga o desgaste. Talvez o ponto mais honesto de tudo isso seja aceitar que parar de tentar não vai te deixar mais atraente de imediato. Vai primeiro te deixar exposto. Sem o controle, sem o roteiro, sem a garantia de que vai dar certo. Mas é apenas nesse estado que algo verdadeiro começa a aparecer. Não porque você fez tudo certo, mas porque pela primeira vez você parou de interferir. E isso é raro. Esse tipo de conteúdo não é confortável de consumir. E não deveria ser. Esse padrão se repete em pessoas extremamente racionais, aparentemente resolvidas, mas completamente dependentes de validação em silêncio. E o que é mais revelador, elas não percebem. Só sentem o cansaço. Se algo aqui te atingiu, não reaja rápido. Apenas observe. A resposta automática já faz parte do padrão. No próximo conteúdo, um padrão mais específico que quase ninguém nomeia. Quando você começa a perder o interesse, justamente no momento em que o outro começa a demonstrar o dele.